Agora a gente vai falar sobre HPV com a ginecologista Beatriz Milanese, né? Sobre sintomas, causas, tratamento e também, claro, prevenção. Ela já está em contato conosco para tirar dúvidas. Oi, doutora Beatriz, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa. E eu vou pedir para iniciar, então, explicando, né, o que caracteriza, quais são os sinais e os sintomas do HPV também. Então, o HPV é um vírus de transmissão por contato, pode ser pele a pele ou sexual. Existem mais de 200 HPVs que já foram descobertos. Eles são divididos em dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A são os vírus menos agressivos e o grupo B são os vírus mais agressivos. Quando a gente adquire um HPV, a gente pode adquiri-lo e ficar com ele adormecido, que a gente chama de latente. Essa forma não é transmissível e 30 a 40% da população é portadora do vírus latente. Ou seja, eu porto o vírus HPV, não transmito para ninguém, mas a qualquer momento da minha vida, quando o meu sistema imunológico permitir, tipo quando baixa a imunidade, eu fazer uma lesão. E essa lesão pode ser visível ou invisível a olho nu. Se essa lesão for invisível a olho nu, ou estiver em algum local da minha genitália escondida, eu posso transmitir o vírus para outra pessoa e depois de muitos anos ela fazer uma lesão. Então é um vírus de caráter pandêmico, tem no mundo inteiro. Como é que se previne desse HPV? Primeiro é através da vacina. Existe agora uma vacina, essa vacina é disponibilizada gratuitamente no SUS para meninas e meninos de 9 a 15 anos de idade, são 2 doses, feita uma primeira dose, 6 meses depois um reforço, e após os 15 anos, são 3 doses. Então, uma dúvida comum em consultório é se precisa fazer as 3 doses antes dos 15 anos. Não, não há necessidade. A resposta imunológica é melhor antes dos 15 anos e pode ser feito somente 2 doses, com 6 meses de intervalo entre uma e outra. Após os 15 anos, o SUS não disponibiliza mais e aí precisa 3 doses. 2 meses depois uma segunda e 6 meses depois uma terceira. A segunda forma de prevenção é a camisinha, que pode ser masculina ou feminina. Mas a masculina, que é a mais popular, ela consegue prevenir de lesões internas. Aquelas lesões externas, que a gente chama de condilomas, que são as verruguinhas, elas são geralmente causadas por um HPV do grupo A, que é esse HPV mais bonzinho. E essas ali, a camisinha não protege, porque precisa só contato de pele a pele, então só de esfregar um genital no outro já pode adquirir essa externa. Mas tem que lembrar que quando eu pego um HPV do bonzinho, eu posso, do mesmo jeito que eu peguei o bonzinho, eu posso pegar um que não é tão bonzinho. Então tem que usar a camisinha igual, né? Bom, o que fazer quando se faz um diagnóstico de HPV? Primeiro que o paciente tem que entender que preventivo não é diagnóstico de HPV. Às vezes vem no resultado de um preventivo sugestivo de HPV. E aí elas se apavoram, tô com vírus, vou morrer, vou ter um câncer. E não é assim. Tu podes ter um preventivo alterado e depois essa alteração não se confirmar. Precisa fazer uma biópsia desse colo para fazer essa confirmação. Quando a biópsia é feita, ela é feita através de um exame que se chama colposcopia, que é como se fosse um microscópio que a gente usa para olhar o colo do útero e aí fazer a coleta desse material, dessa biópsia, para mandar analisar. Aí, se essa biópsia vier que tem HPV, aí sim, o diagnóstico é definitivo. E o tratamento vai depender do grau dessa lesão. Tem que lembrar, por que o preventivo é importante? Porque ele detecta as lesões causadas pelo HPV antes de ser câncer. Por isso que chama preventivo. Ele detecta quando tem sinais do HPV, é feita essa colposcopia com biópsia que confirma a presença do vírus, e aí eu posso ir lá e tratar a lesão antes de virar câncer. Então, esse é o objetivo de que se colher o preventivo todo ano.
E se a expectativa é de que se a gente conseguir no Brasil uma cobertura vacinal boa, que ainda está muito baixa, que não se veja mais necessidade de colher tanto preventivo assim. A próxima geração, se conseguirmos uma cobertura vacinal boa, esses adolescentes, quando crescerem, vai ter muito pouca transmissibilidade do vírus. Então, não vai ter tanta necessidade de ficar colhendo tanto o preventivo todo ano assim. Uhum. Só que, para isso, a gente precisa que os pais levem esses filhos para vacinar. Porque a vacinação não é mais feita em colégio. O pai tem que ir levar, o pai ou a mãe, né, tem que levar o adolescente no posto de saúde para fazer essas 2 doses. Então, acaba que a cobertura vacinal diminuiu muito, sabe? Por conta da pandemia, doutora? Doutora Beatriz, não, por conta da pandemia. Antes já teve uma queda, então? Antes da pandemia. Infelizmente, tem muito preconceito. Surgiam boatos no início do lançamento da vacina de que causava reação e morte, enfim, tudo isso caiu por terra, mas, sabe, depois de um boato espalhado, é muito difícil provar contra, né? Uhum. Mas é uma vacina extremamente segura, importantíssima, porque previne de um câncer, né, gente? Então, vamos tentar criar uma geração sem HPV, vamos vacinar esses filhos adolescentes. Então, a idade é de 9 a 15 anos. A partir dali, se houver necessidade da vacinação, aí tem que pagar, e essa vacina não é barata. É a mesma vacina do SUS, do particular, é a mesma vacina. Então, é importante levar no postinho de saúde seu filho, sua filha, de 9 a 15 anos para vacinação. Ela faz prevenção primária, ou seja, impede que a pessoa tenha tendo contato com o vírus, de que ele entre no organismo, né? Outra coisa que é importante, que é uma dúvida comum do consultório, é assim, doutora, mas a vacina é contra 4 HPVs e existem 200. Então, não imuniza nada. Bom, a questão é que esses 4 são os mais comuns, são os que causam 90% a 98% das lesões. Então, essa vacina que chama quadrivalente, que é para 4 HPVs, ela acaba causando uma imunização muito boa. Por isso que é importante. E é de graça, né, gente? Vamos fazer. Uhum. É importante falar isso. E, doutora Beatriz, em relação ainda à transmissão, uma outra pergunta que eu tenho aqui é em relação se a criança, no momento do parto, ela pode contrair, né, ser infectada e acabar desenvolvendo lesões também. É possível? Sim, é possível. A gente chama isso de transmissão vertical, que é quando a mãe, durante o parto, está com lesões ativas, ou seja, verrugas ou lesão no colo do útero ativa, né, com o vírus ali, e a criança passar por esse trajeto e ter contato. Essas crianças, elas geralmente adquirem HPV na via aérea. Então, são crianças que na vida adulta podem fazer câncer de laringe, né, além das lesões genitais. Então, é bem importante tratar a mãe também, né, fazer um pré-natal adequado, porque se ela for portadora do vírus, mas no momento do parto não tiver nenhuma lesão, ela não transmite para o seu feto, para o seu bebê. Então, só em casos de lesão, então. De lesão durante o parto. E isso é bem importante, porque nós estamos num país que os pacientes não fazem pré-natal direito, né? A maioria das pacientes de áreas menos favorecidas no Brasil, o número de consultas de pré-natal é muito reduzido, né? Nós temos uma discrepância muito grande entre uma população que faz todo o frufru no pré-natal, 500 mil consulta, 500 mil ultrassom, 500 mil exame, 500 mil foto, e aquela população que não faz nem o pré-natal, né? Então, nós temos que lembrar de que essa população menos favorecida, ela é o maior alvo do HPV, então temos que vacinar. Doutora Beatriz, em relação também a, por exemplo, as pessoas que têm alguma imunodeficiência, em relação ao tratamento, quais são as recomendações? Então, o paciente imunocomprometido, o imunodeprimido,
que tem alguma doença que baixa a imunidade, vou dar um exemplo. Uhum. Diabetes, pacientes em quimioterapia, HIV positivos, pacientes que têm doenças crônicas, tipo reumatismo, e que tomam remédio para baixar a imunidade do reumatismo. Esses pacientes têm mais chance de ativar uma lesão. Então, se ele for portador do HPV, lembra que eu falei da latência? Esse tipo de paciente é o paciente que mais replica vírus e que a lesão consegue evoluir com mais rapidez e mais agressividade, vamos dizer assim, né? Então, esse paciente é o que mais precisa de atenção. Essas lesões em imunocomprometido, além de ser mais agressivas, são mais difíceis de tratar. Então, nesses pacientes é que a gente precisa ser mais agressivo no tratamento. Quando eu falo agressivo no tratamento, eu não digo que tem que tirar o útero ou fazer algo assim. Se a lesão for detectada cedo, quanto mais cedo se detectar, mais conservador pode ser o tratamento, né? Inclusive, nesses casos de imunocomprometido, tem indicação de vacinação também. Uhum. Eu até acredito que a principal mensagem até que a gente pode falar hoje também é prevenir e essa questão da vacina, né? Eu acho, ainda mais agora na pandemia, surgem muitas informações sobre vacina. E anteriormente, né? Antes desse período, como você já tinha falado, já tinha tido uma queda e sempre tem várias teorias em relação à vacina. É importante se atentar aí ao que o profissional de saúde fala para prevenção também, né? São teorias boatos, né? Eu Boatos, sei que existe hoje mundialmente uma campanha anti-vacina. Eu acho um absurdo isso, tá? Assim, lidando com doença o dia todo, eu acho um absurdo. Mas no que eu vejo no meu dia a dia é mais desinformação mesmo. Não é nem a questão de, eu sou contra vacinar. Não, eu até, doutora, qual é a idade mesmo que tem que vacinar? Eu já tenho uma filha com 14 anos e meio, eu pensei que era até 16. Não, é até 15 anos. Depois de 15 anos, daí não tem mais direito à vacina pelo SUS. E a gente pega aqui meninas de uma idade mais acima dos 15, 18, 19, 20, 25 anos, com lesão de HPV, que esqueceu de se vacinar, né? Uhum. Ou que a mãe não levou, ou que, poxa, e podia ter feito, né? E não podemos esquecer da camisinha, né? Eu falei bastante de vacina, mas a camisinha, apesar de ela não proteger de condiloma, que são aquelas lesõezinhas por fora, ela protege da lesão interna, ela protege da lesão de colo de útero, ela protege das lesões mais agressivas. Então, não podemos né, esquecer de deixar como mensagem final também usem camisinha. Claro, com certeza. E, doutora Beatriz, eu quero agradecer, né? Não sei se tem mais algum ponto, acho que a gente já falou a questão dos sintomas, né? Os sinais, tratamento e principalmente a prevenção, né? Tem mais algum ponto aí que você acha interessante destacar para quem está acompanhando a gente para fazer a sua parte e evitar o HPV? Uhum. Eu queria falar sobre o número dessa cobertura vacinal. Uhum. Na Austrália, eles conseguiram uma cobertura vacinal de 100%. Olha que coisa magnífica, 100% da população-alvo, que seriam esses adolescentes, conseguiram ser vacinados. Sabe qual é a cobertura vacinal do Brasil? Menos de 25%. É muito triste, né? Então, esse é o recado final, assim, vamos tentar aumentar essa cobertura vacinal e criar uma geração livre desse vírus que tanto preocupa, que tanto assusta pacientes, né? Tanto com relação à sua saúde futura, quanto com relação à sua fertilidade, será que eu vou perder meu útero e tal, né? Tem que lembrar do câncer de pênis, tem que lembrar do câncer de laringe, que tem relação com esse vírus, não é só ginecológico, né? E ficar bem consciente de que nós temos que fazer a nossa parte. E a maioria dos casos poderiam facilmente ser evitados, né? E como você falou, falando dessa relação, 25% realmente é um percentual bem baixo, muito baixo. Não, o cúmulo do absurdo é uma doença ter vacina e a população não fazer. Esse é o cúmulo do absurdo para mim.
E fica aí... Desculpa a minha franqueza. Não, mas é verdade, é 25% e também, assim, deixando esse alerta, né, como você falou, até os 15 anos, então tem ali a cobertura que é pelo SUS, é por isso que é importante sempre passar essa informação também, né, falar a importância da vacina. A informação, eu acredito que é uma parte fundamental para poder evitar, né, que vários casos, né, da doença do HPV e até que às vezes evolui para o câncer também poderiam ser evitados com uma vacina, com o uso da camisinha, com o uso correto, né, com as atitudes corretas. E doutora Beatriz, quer deixar suas redes sociais ou o seu contato aí para o pessoal, se tiver mais alguma dúvida ou se quiser falar com você também? Então, meu canal de comunicação por redes sociais é o doutora Beatriz Milanese no Instagram, tem o Facebook também, qualquer dúvida pode contactar com a gente lá.